Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e hoje a gente vai dar sequência ao nosso projetinho de gestão de estoque com foto dos produtos, tá? Então, essa já é a quarta aula desse sistema, já é a quarta aula da sequência. A gente já fez bastante coisa. Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aparecendo aqui em cima o link, né, para você poder assistir aí a nossa playlist completa com tudo explicadinho para você chegar aqui no projetinho igual ao nosso, com tudo detalhado. A gente está explicando cada linha de programação que a gente está utilizando aqui, tá bom? E o que a gente já fez aqui? A gente montou esse formulário, né? Então esse aqui é um formulário, um user form ali no VBA, onde a gente tem um cadastro de produto, inclusive foi o que a gente programou, né, na nossa última aula. Esse cadastro de produto, né? Então, quando você registra alguma coisa, ele já vem para direto aqui na nossa lista, né? Então, isso aqui é uma list box que vai ter ali as informações de um código de produto, que aparece aqui com um código bem bacana, né? Que você pode configurar da forma que você quiser. Eu estou usando aqui o prod, traço, um número, o da descrição do produto, o valor unitário, e aí daqui a pouco ele vai começar a apresentar também a questão de quantidade que você tem em estoque e o valor total que você tem ali no estoque, né? Que seria a multiplicação do valor unitário vezes a quantidade. A gente também fez aqui uma mecânica de filtro que eu gosto de chamar de filtro automático, né? A galera tem outros nomes para isso, mas enfim, que é justamente um filtro que você, conforme você vai preenchendo os dados no filtro, ele já vai filtrando aqui automaticamente aqui embaixo. Por exemplo, se eu vier aqui na descrição e começar a digitar, por exemplo, número 1, né? Ele já vai automaticamente, sem precisar de um botão nem nada do tipo, apresentar aqui para você todos os itens que tem o número 1 ali dentro da descrição. Se eu vier aqui colocar testes, por exemplo, já é o suficiente para que ele mostre em todos os itens que tem aqui na descrição o nome teste. Isso fica bem bacana, fica bem prático aí para você no dia a dia. E hoje a gente vai começar aqui nosso trabalho, né? Justamente fazendo uma mecânica com relação a esse código aqui, né? Então esse código de busca. O que está acontecendo aqui, galera? Talvez você já tenha percebido que quando você digita alguma coisa que não tem, ele fica um pouco estranho. Por exemplo, digitar aqui, sei lá, AB. Olha lá, não tem nada no nosso cadastro que tenha AB, por exemplo. Então ele fica desse jeito aqui, ó, com um monte de coisa, sua lista fica gigante e cheia de bolinha vazia, digamos assim, né? Isso aqui é um bugzinho que eu deixei até pra gente explicar ele separadamente, porque eu vejo muito código, né? Uma das demandas que a gente tem bastante aqui é justamente correção de códigos de outros programadores, né? Às vezes a pessoa comprou de outra pessoa e não gostou muito do resultado e acaba chegando pra gente dar uma melhorada naquilo. E um dos bugs que acaba acontecendo é isso daqui, e fica muito feio isso aqui, faz com que o cliente não goste nada aí do projeto, tá? Então como que você evita que isso aconteça? A gente vai fazer uma mudança bem simples no nosso código. Eu vou fechar aqui e vou vir para o nosso código. Se você se lembra bem, a atualização desse carinha é feita aqui nesse imd listas, tá? E por que ele fica vazio daquele jeito, né, com um monte de pontinhos? Ele faz aqui justamente essa situação. Primeiro, tá? Ele vai definir nossas variáveis, certo? Isso aqui é perfeito, tá certinho. Define que seta, né, a LT, que é a nossa variável do tipo listbox, igual a nossa lista que a gente quer preencher, tá aí também tranquilo. Define aqui uma folga, que é esse f igual a 10. E aí ele vai lá para a planilha de estoque, que é onde estão nossas informações, e ele pergunta, olha, a A2, né, ela está vazia? Se ela estiver vazia, então a gente sai do programa. Agora, tem um outro detalhe aqui. Ela já tem uma comunicação feita antes, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui uma linha dizendo o seguinte, olha, lt.raw source é igual a empty, tá? O que isso aqui vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, se por acaso, né, quando ele passar por aqui, raw source é a fonte de dados que preenche a nossa lista, tá? Então eu vou deixar ela como empty, porque antes ela estava se comunicando justamente com aquela barra. Depois, né, quando ele chegar aqui embaixo, olha, a gente está falando que o raw source vai ser o nosso RG, que é a nossa base de dados, tá? Então isso daqui já vai ajudar bastante. Aí a gente tem mais um probleminha. Depois que ele fez isso, né, então ele vai
verificar se existem dados, ele faz o filtro, né? Então, como que ele faz o filtro? Ele pega aqui, olha, copia, né, ali os títulos pra gente, ali para nossa coluna K, e depois ele aplica esse Advanced Filter aqui. Isso aqui a gente fez isso na aula passada, tá, galera? Mas ele aplica aqui esse Advanced Filter e é ele que faz aquele filtro automático pra gente. Então, e depois ele verifica aqui, olha, qual que é a última linha, e é aqui que fica aquele monte de bolinha. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer mais um if. Ele vai fazer assim, ó, if ponto range, cifrão K, cifrão 2, ponto valor igual a empty, sinal que ele fez o filtro e naquela configuração não existem dados para serem apresentados. Then existe sub. Quase a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, tá? Então aqui ele verifica se existem dados cadastrados e aqui ele verifica se existem dados que atendem aquele filtro que a gente está utilizando. Então essas duas linhazinhas aqui vão resolver esse problema. É bem simples de resolver e fica muito mais agradável, quer ver? Eu vou rodar o código aqui de novo, a gente vai fazer de novo o mesmo teste, tá? Então aqui estamos, tá? E aí o que ele vai fazer? Até um detalhe interessante, ó, tá vendo que ele já veio vazio? Por que ele veio vazio? Porque aqui na descrição, ó, ele ficou esse AB que eu tinha digitado antes, tá? Deixa eu fazer mais uma questão aqui, ó. Quando o user form abrir, né, é legal também que ele limpe esses dois campos aqui, para evitar que ele fique com filtros antigos. Então eu vou fazer o seguinte, né, antes dele fazer isso daqui, eu vou falar para ele o seguinte, ó, pl stock ponto range, e aí o nosso range é h2h1, né? Então cifrão h2, dois pontos, cifrão i2, né? Então h2i2, né? Ponto clear contents. Isso aqui vai fazer com que ele limpe essas duas informações antes de mostrar o nosso formulário. E aí, beleza, ele voltou a abrir aqui com todos os dados aparecendo. Vou testar primeiro uma coisa que existe. Vou escrever aqui, ó, PR. PR vai aparecer todos os nossos prods. Agora eu vou colocar aqui TS, TE, né? Vai aparecer tudo que tem com teste ali. Então tá funcionando. Agora eu vou colocar aqui o AB, né? Agora ele fica vazio. Não fica aquele monte de bolinha lá, tá? Então isso daqui fica muito mais agradável aí para o seu cliente, para o seu trabalho em si, tá bom? Aí apagou e vai voltar ali a aparecer todo mundo, ok? Mesma coisa já vai funcionar aqui para o código também. Por exemplo, se você colocar ali o número 1, ele vai colocar código que existe ali, o número 1, né? Se você colocar aqui o prod, percebe que ele não acha o PRO, tá? Isso daqui, por que ele acontece? Porque lá na sua base de dados você está com o prod feito como número. Então aqui a gente também faz fazer uma pequena modificação para que a pessoa não faça isso daqui, para que ela não perceba esse erro, tá? Qual que vai ser a modificação mais fácil aqui do trabalho? A gente só vai deixar a pessoa preencher número, né? Então assim a pessoa não consegue procurar, digamos assim, usando o prod, ela consegue procurar só número. Isso funciona na minha lógica, por quê? E eu estou utilizando esse número serial aqui, isso fica muito mais fácil para trabalhar, tá? Então vamos fazer isso. Nesse código aqui, eu vou vir no evento keyPress. No evento keyPress, esse código, esse botão, né, melhor, essa caixinha aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer para ele que if keyASCII, que é o código daquele símbolo que foi pressionado, for menor do que 48. 48 é o símbolo do zero. Or keyASCII for maior do que 57, que é o símbolo do 9, then keyASCII igual a 0. Isso aqui vai fazer com que a pessoa lá naquela caixinha só consiga digitar número, tá? E aí, fazendo desse jeito, a pessoa pode vir para cá, ela não consegue digitar letra, e ela consegue digitar o número 1, ela consegue digitar aqui o número 5, e aí ela vai procurando o código aqui direto por esse número. Se for um número maior, né, no nosso caso a gente ainda não tem, mas se fosse um número maior, a pessoa consegue digitar sem problemas, tá? Ela só vai ignorar aqui na sua pesquisa o prod ali, até porque não faz o menor sentido digitar o prod mesmo, porque todos eles começam com prod, faz sentido? Essa regrinha aqui, galera, ela só não é legal se você usa no código do seu produto, né, do seu item,
um prefixo diferente, tá? Por exemplo, eu trabalho muito tempo com metrologia, né? Que é a ciência de medições. E lá a gente faz cadastro de instrumento de medição. E é muito comum que o código dos instrumentos de medição tenha um início diferente para cada tipo de instrumento, né? Então você tem lá, por exemplo, uma trena. É muito comum o pessoal chamar de TRE, traço alguma coisa. Uma escala ESC traço um número, né? Aí, nessa lógica, isso não funcionaria, porque esses códigos são diferentes, ele precisa ser no formato de texto mesmo. E toda essa lógica de codificação fica diferente, tá? Mas aí é outra história, é outra mecânica que a gente teria que fazer. Aí, o caminho mais fácil, se essa for a sua situação, é você colocar um campinho aqui no cadastro para a pessoa digitar o código, tá? Até porque daí você vai ter que colocar o mesmo código realmente do seu produto, do item que você está cadastrando. E salvar isso de forma manual, não de forma automática como a gente está fazendo aqui nesse sistema, tá bem? Só para ficar aí como informação para você. Beleza, então com isso a gente tem aqui nosso código todo funcionando bonitinho. Agora, né, o que eu preciso fazer além disso? Né? Agora eu preciso conseguir selecionar um item e ele tem que vir para cá. Né? Os dados desse item tem que vir para cá para que a gente possa fazer a edição e a exclusão do item. Tá? Então, como que eu faço que quando você clique, ele escreva, né, esses dados, né? Então a descrição e o valor aqui. Para isso, a gente vai vir aqui na nossa list box, no evento click da nossa list box, e primeiro eu preciso descobrir qual é o item que a gente selecionou. Tá? Para isso eu vou precisar de uma variável, tá? Que é a variável dim l. Essa aqui na verdade vai servir para pegar as informações, tá? As double, que é de linha, e uma outra dim e as double também, ok? Então esse daqui vai pegar as informações. E aí eu já vou pegar aqui também os nossos itens lá embaixo, lá na planilha. Então dim valor as double, que vai ser o valor do produto. Deixa eu já colocar aqui tudo alinhadinho. E o dim prod as string. Beleza. Então, isso daqui já vai resolver as variáveis que a gente precisa. Primeira coisa, agora eu vou descobrir qual é o produto que que eu selecionei lá na minha lista, né? Então, para fazer isso, eu vou falar para ele assim, olha, with lt, ou até melhor, né? Eu não defini lt, então mi.listbox lt produtos, né? And with, beleza. Então, eu estou com foco ali na minha lista de produtos. E agora, dentro dessa lista de produtos, eu vou mandar ele procurar item por item. Tá? Então, como que eu faço isso? For i, que é a nossa variável aqui, que vai servir como um contador, igual a 0 to ponto listCount menos 1. Por que é listCount menos 1? Às vezes o aluno pergunta. ListCount, ele retorna quantos produtos você tem dentro da sua lista. No nosso caso, a gente tem 9. Então, ele vai trazer o número 9. Só que o item começa no 0. Né? O primeiro item é, na verdade, o item 0. Isso faz com que, quando eu tenho 9 produtos, como é o meu caso, ele vá do 0 até o 8. Por isso que tem esse menos 1 aqui, para ajustar isso. Tá? E por isso que o i começa no 0. E agora eu vou fazer o seguinte, deixar aqui um next i, para ele testar o próximo produto, né? Então o i aqui ele está representando cada produto da lista, tá? E imagina dessa forma. Então ele vai passar o primeiro produto, segundo produto, terceiro produto e vai fazer alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Ele vai perguntar para mim if ponto selected abre parênteses e igual a true then and if. Então o que ele está perguntando aqui, ó? O item, né? Então ele está no primeiro item, item 0. O item 0 está selecionado? Se sim, ele vai fazer o que a gente vai colocar aqui no meio. Se não, ele vai para o próximo. Aí ele vai perguntar, e o item 1, e o item 2, e o item 3, e o item 4. Então percebe que essa lógica, ela é bem bacana, tá? Porque ela vai rodar todos os produtos que você tem. E qual que é o ponto fraco dela, digamos assim, tá? Mas é a melhor lógica, pelo menos que eu conheço, para fazer isso usando listbox, tá?
Se você tiver uma quantidade muito grande de produtos e a pessoa selecionou um produto que está lá no final da lista, tá? Então ele vai ter que rodar todos os produtos para achar qual o item que foi selecionado. Mas é claro que se você tem uma lista muito grande de produtos e você colocou um filtro ali, provavelmente a pessoa vai usar o filtro, o que vai reduzir essa quantidade de produtos, tá? Mas quando eu falo muito grande é acima de 10, 15 mil itens ali dentro da sua lista, tá bom? Se você tem uma situação como essa, ou se você está enfrentando uma dificuldade por conta do peso, aí o que eu aconselho? Ao invés de você usar uma list box, use uma list view. Tem vídeo aqui no canal ensinando só a trabalhar com list view, tá? A list view ela é um pouquinho mais chatinha de configurar, só que ela é bem mais rápida de usar. Então, porque você pode realmente perguntar para ela qual é o item que está selecionado, né? Então, não precisa de fazer esse loop com for para perguntar isso, para descobrir isso, né? Perguntando um por um. Você pergunta qual item está selecionado. Então, uma única linha já traz todo esse for aqui resolvido para você, tá bom? Só que é um pouquinho mais chato de configurar, tudo bem? Seria uma saída aí para quem tiver com peso, né? Um projeto muito pesado. O que a gente vai fazer aqui agora, né? Uma vez que ele achou qual é o produto que eu realmente quero trabalhar, agora eu vou coletar qual é a nossa descrição do produto e qual é o valor. Se você lembra, lá na nossa lista, a descrição do produto está na segunda coluna. Então eu vou falar para ele o seguinte, ó, que o prod, que é a variável que eu quero colocar a descrição do produto, vai ser igual a list e vírgula 1. Porque a coluna também começa coluna 0, coluna 1, coluna 2, tá? Então, isso daqui vai fazer com que ele pegue a segunda informação da nossa tabela e salve na variável prod. E a variável valor vai ser igual ao CDBL do list e vírgula 2. E vírgula 2. Fecha lá o parênteses, fecha as parênteses do CDBL também. Por que tem o CDBL aqui? Porque esse aqui é dinheiro, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação, só que lá na lista ele está como se fosse um texto. Então, para você converter isso aqui de novo para dinheiro, para número, tá? E aí, isso daqui já fez ele pegar os dados para a gente. Vou colocar aqui, ó, exit for, tá? Por que tem esse exit for aqui? Porque assim, se fosse o primeiro item, ele não precisa rodar todos os outros, né? Então, eu tenho lá 1000 itens na minha lista. A pessoa selecionou o primeiro. Essa lógica aqui, se não tiver esse exit for, ele vai entender, olha, foi o primeiro? Foi. Ele vai salvar os dados, só que daí ele vai perguntar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e ficar respondendo não para tudo. Porque eu falei lá na lista que só pode selecionar um por vez. Isso a gente fez na aula passada. Então, o que vai acontecer? Desse jeito ele vai, quando ele achar o produto que foi selecionado, ele para de perguntar, ele já sai desse laço for para não ficar perdendo tempo, tá? Então, isso aqui já vai ajudar bastante. E aí, agora a próxima coisa que a gente tem que fazer é pegar essas informações que eu tenho aqui e colocar lá nas nossas caixinhas. Como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui da seguinte forma, ó, with me agora, então agora eu vou dar um foco no formulário, tá? Então, with me and with. E aí aqui eu vou fazer justamente a seguinte situação. Eu quero que ele pegue o produto, né? Então, ponto tp descrição ponto valor vai ser igual a prod, tá? Depois, ponto tp valor ponto valor vai ser igual a format, porque agora eu quero que apareça no formato de dinheiro, valor. E aqui eu vou colocar justamente na expressão que eu tenho lá. Para dinheiro, que é R cifrão, jogo da velha, vírgula, jogo da velha, 0.00. Isso aqui é para apresentar no formato de dinheiro. Fecha aspas, fecha parênteses. Então isso aqui vai colocar ele lá na nossa caixinha de texto já. Vamos testar isso desse jeito, tá? Então eu vou até rodar isso daqui passo a passo para ficar mais fácil a gente ver. Deixa eu colocar aqui, vou colocar uma pausa aqui nesse with e vou rodar o formulário. Então, a gente chegou aqui, eu vou clicar no item 3 aqui, por exemplo, produto 3. Cliquei, aqui eu esqueci, né, o ponto list, por isso sempre é bom testar, sempre passa um errinho de digitação, coisa do tipo, mas
Vou rodar aqui novamente. Aí aqui também, né? O ponto list também. Esqueci nos dois lugares. Pronto, beleza. Então o que vai acontecer aqui? Então ele chegou aqui no nosso ponto, ele vai rodar aqui para mim, ó. Então pro item, né, ele vai começar como 0 e ele vai perguntar um item, né, olha, o list count ele entendeu ali que é 9, por isso que eu estou fazendo -1. Então o item 0 está selecionado? Não, que seria aqui o produto 1. Então ele vai pular, vai para o próximo. O item 1 está selecionado? Não. O item 2 está selecionado? Sim. Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ó, produto 3, que é o nosso prod, vai salvar o nosso valor aqui, ó, ele vai salvar o 100 e vai sair do código sem perguntar todos os outros, tá? Por isso que tem esse edit for. E aí ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai vir para cá e vai preencher as informações aqui nas nossas caixinhas, tá? Então, colocando lá a descrição, tá? Só que quando ele colocou a descrição, ele já entendeu que ele tocou aqui a nossa caixinha de texto. Então ele vai vir para cá e vai alterar a cor lá para o nosso cinza escuro. Vai voltar para cá e agora vai colocar o valor, né? Já colocou lá R$100 e agora vai trocar também a cor lá do nosso R$100. Veio para cá, acabou o código. Beleza, então funcionou perfeitamente. Ele já pegou esses dados. Qual que é o próximo passo que a gente vai ter aqui, né? Deixa eu até colocar ele aqui para deixar ele rodando de novo. O que a gente vai ter que fazer aqui? Agora, a pessoa vai vir aqui, por exemplo, vai tocar o valor, né? Vai tocar esse valor, vai colocar um valor diferente, por exemplo. E quando ela clicar no salvar, ele não pode criar um novo produto, ele tem que alterar na linha certa. Como que ele vai saber exatamente qual é a linha que ele tem que editar? Eu vou fazer uma variável para salvar essa informação, tá? Então vamos vir para cá de novo. Vou vir aqui no meu evento click, na verdade vou lá em cima do meu código primeiro. Estou aqui no teto do meu código, tá? Vou descer aqui e vou criar a primeira linha, ok? Isso aqui é variável do tipo de módulo. Eu vou definir dessa forma. Private. Percebe que eu estou usando private e não dim, tá? Até daria certo com dim também. E aqui eu vou colocar edit. Esse edit aqui é uma variável que eu costumo usar para a linha de edição, tá? As double, ok? E o que ele vai fazer nesse edit as double? Eu vou vir lá na minha LT, então deixa eu pegar ela aqui, LT produtos, no evento click. Então ele está fazendo todas essas verificações aqui e eu vou descobrir qual é o item que eu tenho lá, qual é a linha onde está esse produto, tá? Então como que eu posso fazer isso? Tá? Eu posso pedir para que ele já sabe qual é o código, a descrição do nosso produto e já sabe qual é o valor do nosso produto. Então agora eu quero que ele descubra qual é o código do produto para ele poder procurar aqui, tá? Nessa procura, galera, tem uma questãozinha que a gente vai precisar fazer. Eu vou dar duas dicas aqui para você, tá? Então, primeira dica, aqui a gente está utilizando essa configuração de número que vai fazer com que ele entenda que está escrito prod-001, mas na verdade está escrito número 1. Isso vai fazer com que, se você procure prod-001, ele não consiga encontrar essa condição. Então, por exemplo, ou melhor, se procurar o número 1, né? Se eu vier aqui e colocar procura número 3 com valores para coincidir a célula inteira, o que ele vai fazer? Vou mandar ele localizar, ele não vai achar. O que ele tem que escrever? Ele tem que escrever prod, 1, 2, 3, 3 zeros, prod 3. E aí, quando eu mandar ele procurar, aí sim ele acha. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Então essa é a primeira dica. Tem que procurar nesse formato. Segundo ponto. Normalmente, quando a gente vai transformar o número 3 nesse formato, talvez aí, para você que já tem uma certa experiência com o VBA, a primeira coisa que passaria pela tua cabeça seria utilizar o format, né? Numa estratégia mais ou menos assim, ó. Se eu vier aqui e definir um dim code as string, né? Porque seria um texto também, e aí aqui eu viria e falaria para ele o seguinte, né? Code é igual e aí eu vou colocar aqui format, que serve lá para mudar um formato de texto, tá? Isso daqui vai dar um erro, tá? Então se você quiser, nem precisa copiar isso aqui, a gente vai precisar mudar, tudo bem? Você vai ver que ele não vai ficar bom. Format, e aqui eu vou pegar o que? O ponto list e
né, que é o item que foi selecionado, que eu sei que é o item selecionado, vírgula, o formato, né, que seria prod, traço e 4 zeros. É justamente isso daqui que a gente escreveu até lá no nosso Excel, tá? Então isso daqui teoricamente daria certo. Você vai ver que vai dar um probleminha aqui, ele vai ficar meio esquisito, tá? E aí a gente vai entender o porquê. Vou rodar isso daqui e você vai ver, vou até colocar uma pausa aqui, olha, depois que ele escreve o código, para você ver o erro que ele vai dar. Então vou rodar, vou selecionar aqui o 3, olha lá, ele já parou aqui pra gente. Olha o que ele escreveu ali, ó. Vou até colocar aqui, ó, para ficar mais fácil todo mundo ver. Message box, isso aqui eu vou tirar depois, tá? Código, só pra gente ver ali na tela o que ele vai mostrar, ó. Vou dar um F8, olha lá, ó, Pro 20000. Não tem nada a ver com isso daqui que a gente escreveu, tá? Não tem nada a ver com isso daqui que ele escreveu. Então, por que ele fez isso? Por que ele errou dessa forma, né? E se eu olhar, o item, né, que ele está buscando vai estar certinho, ó. Se eu rodar aqui mais uma linha, o que está procurando é justamente o produto 3. Então, o que está fazendo ele escrever dessa forma? Justamente, vou até parar aqui a execução, tá? Porque não vai funcionar desse jeito. Como você já viu, eu vou tirar esse message box, ele não precisa dele. O que está fazendo ele entender errado é esse D aqui, tá? Por quê, galera? O D, ele é um código para você falar de dia. Então, o que ele está falando? Tá entendendo? Que eu tenho que escrever o PRO, colocar o dia desse número e depois o traço 000, como se fosse um texto, né? Então, esse D aqui é o nosso problema. Por isso, ao invés de usar essa estratégia aqui, eu vou usar uma outra estratégia. Vou fazer assim, ó. Vou dizer que no código está escrito prod, traço. E aí depois eu vou concatenar com o e-comercial, com format. Tá? Isso é uma forma de resolver isso, tá? Tem outras, tudo bem? Uma forma de resolver isso. E aí aqui eu vou colocar o ponto list. E aí, ao invés de colocar, né, ali o prod, eu vou colocar só os 4 zeros. Tá? Então o que ele vai fazer desse jeito? Ele vai pegar aquele item, eu esqueci de colocar dentro de aspas, né? Ele vai pegar aquele item, né, que é justamente o número que ele tem aqui, e vai converter ali para o formato de 4 zeros. E aí isso daqui ele vai juntar com o prod, fazendo o texto certo. Vou colocar até de volta aqui a message box, lembrando que ela vai ser removida depois, tá? Só para você ver o que acontece aqui. E vou colocar aqui uma pausa para a gente poder visualizar. Vou rodar novamente vou escolher o produto 3 e olha lá, agora ó, prod 003, agora tá certo. E aí o que vai acontecer, né? Posso até tirar já essa message box daqui. Quando ele faz isso, né, ele vai, se eu rodar, olha, vai pegar o produto, coisa que ele já estava fazendo antes, vai pegar o valor que ele já estava fazendo antes, não mudou nada com relação a isso, e vai conseguir fazer o preenchimento lá bonitinho. Então, se eu deixar ele rodando, ó, já apareceu aqui, produto 3, R$100. Então, não mexeu em nenhuma função que a gente já tinha, tá? Então, essa mecânica foi só para a gente pegar corretamente aqui esse prod, tá? Bom, depois disso, né, galera, a gente precisa fazer mais uma mudança, tudo bem? Qual que é a mudança que a gente tem que fazer? Eu vou precisar daquele nossoledit que a gente definiu aqui em cima, ó, esse privateledit as double. Como que eu faço para colocar, para ele descobrir qual linha é a linha correta? Eu vou mandar ele procurar essa linha. Então, eu vou voltar lá na LT e aí aqui eu vou falar para ele o seguinte, ó, depois que você fez isso daqui, a gente vai definir queledit, que é a minha variável, vai ser igual a pl stock, que é a nossa planilha, ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find, what, dois pontos igual. O que eu vou procurar? O código, tá? Então agora o código existe, né? Look in, dois pontos igual, xl values, para ele procurar em valores, look at, dois pontos igual, xl role, porque eu quero que ele coincida a célula inteira. E agora vou colocar aqui o ponto raw. Beleza, fez isso, agora a sualedit já tem a variável aqui da linha correta. Vou colocar uma pausa aqui e vamos ver se ele está achando certo. Percebam, galera, o maior truque, digamos assim, ou a maior informação que eu trago aqui nesses vídeos
não é técnica, para ser bem sincero com vocês, porque a técnica é bem fácil de você achá-la hoje em dia, a gente consegue procurar em qualquer lugar. Tem muita gente que usa até a inteligência artificial para tipo, falar como fazer alguma coisa. Inclusive, se você quiser vídeo falando sobre código com inteligência artificial, eu posso falar sobre isso, mas só deixar aqui nos comentários. Mas um detalhe muito importante que eu vejo meus alunos de aula particular falhando. Eu tenho um monte de aluno de particular de VBA. Inclusive, se você quiser estudar com a gente, entra aqui na descrição do vídeo, tem todos os links dos nossos contatos e a gente pode fazer, vai ficar muito feliz em ter você estudando com a gente. Seja nos cursos gravados, nos cursos de turma, né, online ao vivo, ou nas aulas particulares, tá? Então a gente tem essas 3 modalidades para você estudar do jeito que você quiser com a gente, tá? Mas um detalhe importante, galera, que eu vejo a galera errando, né, e tem muita dificuldade. Não testa pedaço por pedaço. Eu vivo falando isso aqui no canal. Vocês devem perceber que eu coloco um pedacinho de código e eu já testo. Por quê, galera? Não importa se você é um iniciante ou se você é um veterano de programação. Você vai digitar errado, você vai fazer uma lógica que às vezes não vai funcionar tão bem como estava na tua cabeça antes. Então, testa. É muito rápido de fazer isso. Quando você garante o teste, você garante que tudo que você fez até aquele momento já está certo, tá? E aí, mais para o final do código, você vai ganhar tempo. Por quê? Você precisa entregar um projeto completamente testado, porque senão seu cliente vai começar a usar e vai ter um monte de problema, um monte de bug. Tá? Então, para você não ter isso, ter esse desgaste com o seu cliente, mesmo que seja você mesmo o cliente, mesmo que você fale para mim, Lucas, eu estou usando só para a empresa, mesmo assim, você fez uma planilha super legal, um cadastro desse tipo, todo mundo acha fantástico. Aí quando começa a usar, começa a dar um monte de erro, imagina. Né? É pior do que se não tivesse feito nada. Tá? Então toma muito cuidado com isso, galera. Não deixa nada sem testar. E testa aos pouquinhos. É muito mais fácil de você corrigir e de você lembrar de testar tudo. Porque daí você vai chegar no final do código, você já sabe que você já testou todos os passos, tá? Então não deixa para testar lá no final, senão você vai esquecer de testar alguma coisa, tá bem? Dica de ouro aí para você, seja você um desenvolvedor, seja você uma pessoa que trabalha, sei lá, numa CLT da vida, ou seja você uma pessoa que está fazendo só por hobby. Testa tudo que você faz. Eu vejo muita gente não fazendo isso, tá? Mas enfim, vou clicar aqui ó, no produto, ele já chegou aqui na L-Edit, vou dar um Enter, olha lá, ele achou que o produto 3 está na linha 4 e está certinho, tá? Vamos testar para ver se ele continua acertando. Vou clicar em outro agora, ó, produto 5, olha lá, o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui, vai descobrir que agora o produto 5 está na linha 6, está certinho. Percebe que estão as 2 bolinhas marcadas. Não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. É só porque ele ainda está dentro do evento clique, tá? Quando ele terminar esse evento, você vai ver que ele vai ficar só que eu cliquei mesmo, tá? E aí, se eu rodar, né, ele vai aparecer aqui, olha, as informações do produto 5, vai trazer aqui a L-Edit passou a valer 6, que é o número certo dela, e fica selecionado só o último. Então tá funcionando, beleza? Agora qual que é o próximo passo, galera? A gente precisa mexer no botão de salvar, tá? Porque esse botão de salvar, o que ele está fazendo? Ele verifica se os campos estão preenchidos e aí tá ótimo pra gente, é isso mesmo que ele tem que fazer. Outra coisa que ele faz, ele verifica aqui, olha, se você tem os dados, né? Então, se está vazio, ele te manda para o vazio, depois ele vai lá para o PL Stock e aqui ele faz o preenchimento nessa linha aqui que ele está encontrando. Só que o que acontece? Agora, quando for edição, ele tem que escrever na L-Edit. E quando for cadastro novo, aí ele tem que achar a linha como ele está fazendo agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer uma alteraçãozinha no código. Vou fazer o seguinte, ó, if L-Edit é diferente de empty, ou seja, se tem alguma coisa escrito lá no nosso L-Edit, quer dizer que estou trabalhando no formato de edição. Then, vou jogar aqui para baixo assim, olha, L igual L-Edit. Por que L é igual a L-Edit? Por que eu não uso direto a L-Edit? Porque é o seguinte, senão eu teria que duplicar toda essa parte aqui do código, assim é mais fácil. Porque daí o que ele vai fazer?
Se lá eu peguei o número 6, por exemplo, aí eu vim para cá, ele vai falar, opa, existe alguma coisa na L-Edit, então ela não está vazia, então eu vou vir e vou colocar o número 6 na L. Então vai dar na mesma no fim das contas, só que fica menor seu código. Caso contrário, else, então tá vazio, aí você procura a primeira linha vazia, porque é o funcionamento que a gente já tinha antes, and if. Então isso daqui, olha, vai alterar, né, essa condição. Aí tem mais uma mudança que a gente precisa fazer aqui, que é o seguinte, ele está fazendo o preenchimento da linha da coluna A, que é o cadastro lá que a gente fez justamente. Só que esse código só vai ser preenchido agora quando for um cadastro novo. Quando é um cadastro que já existe, o código não muda, porque senão ele alteraria o código do produto, e isso não pode acontecer. Então eu vou recortar isso daqui e vou colar isso aqui embaixo, ó. Então ele vai fazer esse cadastro do produto só quando a L-Edit é vazia. Tá? Então isso aqui são duas mudanças aí que vão ajudar você a ter o código funcionando certo, tudo bem? Depois disso, tem mais um detalhezinho que a gente tem que fazer. Eu preciso limpar a L-Edit, porque senão ele vai ficar com uma sujeira de memória, né? Mesmo depois de fazer lá toda a atualização. Então, depois que ele faz tudo aqui bonitinho, eu vou pedir para ele limpar aqui a nossa L-Edit. Então, L-Edit é igual a empty. Então, desse jeito, ela vai voltar a ficar vazia, né? Então, ela vai voltar a ficar certinho pra gente, tudo bem? Agora, eu posso editar os meus cadastros. Percebeu que o código estando organizado, fica mais fácil de você fazer a implementação. Isso daqui é um ponto bem legal. Eu tenho clientes, por exemplo, de planilhas, que compraram planilhas há 2, 3 anos atrás. E aí, às vezes, como as coisas vão mudando, eles voltam, né, entrar em contato e falam, Lucas, eu gosto daquela planilha que a gente fez lá atrás, só que agora eu queria incluir tal coisa. Agora eu gostaria de colocar mais uma função. Se você falar para o seu cliente que você vai ter que produzir do zero, né, e vai ficar um custo mais alto e tudo mais, provavelmente ele não vai ficar muito feliz com aquilo. Pode ser que ele nem feche com você por conta disso. Fala, não, por esse valor eu prefiro não fazer. Agora, se o seu código for organizado, você consegue fazer isso mesmo sendo um projeto mais antigo, só mexendo naquele pedaço que você precisa. Qual que é o benefício disso? O seu trabalho é mais rápido, consequentemente você pode cobrar um valor mais alto por hora. Às vezes, sei lá, fazer a edição lá leva meia hora. Você consegue cobrar da pessoa 100, 120, 200 reais ali por esse serviço, às vezes, dependendo do que é. E você trabalhou meia hora porque o seu código está organizado. Entregou rápido para o seu cliente, então ele fica feliz porque você fez a edição que ele queria, fez rápido e você cobrou ali, sei lá, talvez 100 reais, talvez 200 reais por meia hora de trabalho, né? O que é uma coisa assim bem interessante. Não é todo mundo, digamos assim, que tem uma remuneração nesse valor, tá? Então é uma dica aqui para vocês. Eu vivo falando de organização justamente porque isso faz diferença, tá bom? Beleza, vamos testar para ver se isso aqui funcionou corretamente, se a gente precisa fazer algum ajuste, né? Então eu vou vir para cá, vou rodar nosso código, vamos vir para cá e vou selecionar aqui o produto 3, que é o que eu estou usando como teste. Ele já vai jogar para cá as informações e eu vou dizer que agora, ao invés de custar 100 reais, ele custa 88 reais, tá? Então mudei o valor dele. Vou clicar aqui no botãozinho de salvar, só que antes disso eu vou colocar aqui uma pausa no código dele para a gente ver ele acontecendo. Então cliquei, ele vai vir para cá, posso tirar a pausa e vamos rodar. Primeiro, então, ele vai verificar se os campos estão preenchidos, ok? Então, sim, está preenchido, já pulou aqui para o else, salvou o produto. Sim, está preenchido, veio para cá, já salva o valor, 88. Agora ele não está vazio, então ele vai continuar o código. Vai lá na planilha de estoque, verifica, L-Edit está como 4 e está certo, porque é a linha aqui do produto 3, tá? Então, ele vai dizer que L é igual a 4 e já vai pular direto. Veio para cá. Agora, ó, produto 3, né? Então, onde está escrito produto 3, ele vai manter a mesma coisa, porque eu não mudei para produto 3. Onde está escrito 100 reais, né? Que seria aqui, olha, ele vai colocar agora 88. Então, já mudou lá para 88 reais. E aí, se você olhar aqui na sua lista, né? Vou deixar aqui agora para a gente poder ver isso melhor acontecendo. Mas, se você ver ali na sua lista, por enquanto ele ainda está 100 reais, tudo bem? Então, ó, aqui no Excel ele já mudou para 88,
mas aqui continua aparecendo R$100. Não desespera que já vai melhorar isso. Aí o que ele vai fazer? Ele vai limpar as informações, coisa que a gente já tinha feito antes, tá? Então limpou a descrição, vai limpar o valor agora, faz aqui a configuração de cor. Vem para cá, limpa o Edit, ó, que está com 4, vai ficar vazio, né? 0, que seria o vazio aí de número, né? E agora ele vai chamar atualização da lista. É agora que ele vai atualizar esses R$100 aqui. E aí ele vai limpar aqui os dados que a gente já tinha feito antes. E depois ele vai configurar aqui novamente aqui nossa largura e configurar novamente nossa lista. E quando ele coloca de novo aqui, olha, R$88 lá para o produto 3, no Prod 3, tudo certinho, bonitinho. Então, desse jeito, já vai aparecer, ó, produto cadastrado com sucesso. Você pode até colocar salvo com sucesso, coisa do tipo, uma mensagem mais genérica para você poder usar a mesma mensagem em tudo. E aí, ele já terminou o código, já vai aparecer tudo certinho aqui pra gente. Agora eu vou rodar a mesma coisa sem fazer edição, tá? Então eu vou mudar um outro aqui, ó. Vou mudar o produto 6, por exemplo, ó. Então agora eu vou tocar a descrição, vou colocar, ó, produto editado, tá? Então eu mudei o nome dele aqui, ó. Vai virar produto editado e tá R$90, né? Eu vou colocar ele por, sei lá, R$53, tá? Beleza, então mudei as duas informações, cliquei em salvar, olha lá, rapidinho ele já atualizou, produto 6 virou produto editado, R$53, tá? Então percebe que fica muito rápido na prática e fica muito fácil. A gente colocou o que? 3 linhazinhas ali na nossa edição. Aí tem um detalhe aqui, percebe que como ele está selecionado aqui ainda, né? Como eu cliquei aqui de novo. E agora, para eu limpar essa informação dessa caixinha para voltar a fazer um produto novo, então eu vou colocar um terceiro botão aqui que vai servir para limpar essa seleção, tá? Então, como que eu faço isso? Vamos voltar lá para o nosso código e vamos colocar aqui um botãozinho a mais. Vou pegar aqui, ó, e salvar, vou colar aqui um botãozinho do lado, vou editar ele aqui só para não precisar mexer nas cores lá, tá? Então, eu vou colocar aqui talvez um azulzinho, tá? Vou pegar esse azul. Vou dar um nome para ele, vou chamar de BT limpar, tá? Se você quiser, né, ver justamente o formulário aqui do lado, ó, já está ficando azul, tal. Vou tocar aqui o caption dele aqui para limpar dados, talvez, né? Então, limpar dados. E aí, o que ele vai fazer? Quando você clicar nesse limpar dados, eu quero que ele limpe aquela memória também, tá? Então, é isso que esse botãozinho aqui vai fazer, tudo bem? Então, vou vir para cá, olha, no código dele, e vou dizer queledit é igual a empty, tá? Então limpou aledit, já fica tranquilo lá pra gente. E depois eu quero que aquelas duas caixinhas voltem a ter os textos padrão. Então o if me, aí eu posso colocar aqui ponto tb descrição ponto value vai ser igual mdtp ponto tp prod e ponto tb valor, tb valor ponto value vai ser igual mdtp.tp valor. Ele colocou de volta as informações and with. Isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai colocar de novo, fazendo com que a minha lista pareça que não tem nada selecionado. Só que agora eu também preciso fazer com que ele limpe aquela minha lista. Então eu vou fazer o seguinte, a seleção da lista, né? E eu vou falar para ele exatamente isso daqui, ó. Withme.lt. Então agora eu vou dar foco na lista and with, ok? E aí, aqui dentro, eu vou falar para ele, olha, roda pelos meus produtos, então eu preciso de uma variável, dim e as double, igualzinho a gente fez antes, tá? Double. E aqui eu falo para ele, olha, for i igual a 0 to ponto list count menos 1 next i. Aí, if.selected i igual a true, then ponto selected e é igual a false, ou seja, procura o item que está selecionado, né? Então é isso que ele vai fazer, ó, procura para mim o item que está selecionado e desmarca, tá? Deseleciona esse item para não ficar nada selecionado na lista, não ficar um bugzinho ali. E aqui existe for, né? Porque como só pode selecionar um, então terminou ali achou o item, desmarcou, pode sair do for, já vai terminar o código. Então isso aqui vai ajudar a gente.
Próxima coisa que a gente tem que fazer ali para ficar legal é colocar isso aqui na ordem, ó. Se você ver a caixa de texto aqui, olha, ela é a nossa posição Tab Index 1. E esse botãozinho que a gente colocou aqui agora, olha, é a posição Tab Index 4, tá? Então eu vou colocar ele como Tab Index 2, e aí aqui já vai virar 3 e 4, tá? Então assim a gente vai ficar certinho aqui pra gente, tudo bem? Beleza? Vamos rodar isso daqui pra gente ver se tá funcionando. Então Ctrl B ali para salvar o meu projeto. Vamos rodar. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou selecionar produto editado, já veio para cá, vou clicar em limpar, ó. Se limpou a seleção e limpou os campos aqui. Agora eu posso vir aqui, olha, vou colocar novo produto de teste, que custa, sei lá, R$108, por exemplo. Salvei, olha lá, produto cadastrado com sucesso, produto 10, novo produto de teste, tá? R$108. Então assim, agora você pode fazer de uma forma ou de outra, ele vai entender quando eu estou cadastrando uma coisa nova ou quando eu estou fazendo uma edição, usando a mesma mecânica, sem você precisar ficar fazendo um monte de caixinha nova, só para uma para editar, a outra para salvar. Assim fica mais, como o pessoal gosta de chamar, né, mais clean, né, ou mais enxuto, né, o seu formulário, e dessa forma você vai conseguir aí aproveitar melhor o seu espaço. Tudo bem? Bom, o próximo passo aqui da nossa aula de hoje é a gente conseguir excluir um produto, tá? Então eu vou criar um produto aqui para ser excluído, ó. Vou colocar aqui, ó, excluir este produto, tá? E ele custa R$111,11, tá? Salvei, olha lá, também funciona aqui, então, percebe que eu estou aproveitando para salvar para testar todas as condições. Então também funciona direto, né? Porque antes eu tinha clicado, limpado e depois feito, agora eu fiz direto. Então também funciona. Agora como é que eu faço para excluir? Eu vou selecionar e vou clicar aqui no botãozinho de excluir. Ele ainda não foi programado, por isso ele ainda não vai fazer nada. Mas o código dele é um pouco parecido com o que a gente já fez, tá? O que a gente vai fazer aqui, olha? Eu já sei qual que é a edit. Então por isso que a gente salvou ela no nível de módulo, porque assim eu posso... Olha quantas vezes eu estou usando essa edit, né? Justamente para você não ter que ficar procurando toda hora, tudo bem? Então eu vou vir aqui, olha, e vou falar para ele with primeiro dim, vai ficar bem legal, conf as double as string, na verdade, tá? E vou colocar aqui um dim prod as string. Esses dois aqui é só para ficar mais organizadinho, mais profissional, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou perguntar para a pessoa, tem certeza que você quer excluir o produto tal? Né? Como que eu faço isso? Ó, vou definir conf é igual a messagebox, abre parênteses. Por que tem parênteses aqui nesse messagebox? Alguns alunos me perguntam. Pensa o seguinte, galera. Existem momentos em que você usa a messagebox como se fosse um alerta, né? Uma mensagem que a pessoa só vai dar ok, tá? Então, isso é uma message box que não precisa de parênteses, porque eu estou mostrando uma coisa para a pessoa e pronto, né? A pessoa leu a mensagem dela, eu espero, e deu ok e vai seguir a vida dela ali com o código. Agora, nessa condição aqui, eu quero que a pessoa me responda alguma coisa. Então, eu vou perguntar para ela, olha, você quer excluir? Ela vai me responder sim ou não, né? E para eu poder coletar essa resposta e salvar aqui na variável conf, eu preciso desse parênteses. É para isso que eu estou usando esse parênteses aqui, tudo bem? Então, sempre que você tem retorno, ele precisa de parênteses, tá? Aqui eu vou colocar o prompt, né, que é a mensagem de texto. Então, você deseja excluir o produto, né? 2 pontos, espaço, aspas, e comercial, que eu vou colocar o meu produto. Então, aqui vai ficar, ó, prod, tá? Perceba que eu ainda não peguei o prod, eu vou pegar ele daqui a pouco, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte, ó. E comercial, ponto de interrogação, para ficar com cara de pergunta, vírgula. E aí eu vou colocar aqui, ó, VB question, para ficar com uma carinha bem legal de pergunta, mais VB yes, no. Para que tem esse mais? Porque VB question, ele coloca um ponto de interrogação ali nessa message box, né, azulzinho, e dá uma cara ali de pergunta do Windows mesmo, tá? E esse VB yes, no é para aparecer os 2 botõezinhos, sim ou não, tá? E aí depois eu vou colocar aqui, olha,
vírgula, um título, aspas, né, porque título é texto, excluir produto, né, então título que vai aparecer na nossa caixinha. Fechei ali o parênteses, tá? Então isso daqui vai perguntar para a pessoa. Agora, como que eu pego esse prod? Pegar o prod é fácil, né? Eu posso fazer isso direto pelo meuLedit, tá? Então eu posso falar para ele, olha, prod é igual a pl stock.range cifrão. Se você olhar aqui, olha, a descrição do produto está aqui na coluna B, tá? Então, B cifrão and quem?Ledit, né? Então, ponto valor. Assim ele vai pegar justamente a descrição que está lá no Excel, né, na nossa base, salvar aqui e depois ele pergunta para a pessoa já tudo certinho. E agora eu vou verificar o que a pessoa respondeu. If conf, que é a minha variável, é igual a VB no. O que é VB no? A pessoa respondeu que não quer excluir o produto, ou seja, ela clicou sem querer, por exemplo, né, ou desistiu. Then, então, and if. E aqui eu vou falar para ela, então, message box, e essa é uma message box sem parênteses, porque aqui é só para dar uma mensagem, eu não vou coletar nenhuma informação. Então eu vou falar para ela, tá bom? Então, ação cancelada, né? Então não tem problema, desistiu, a gente cancela. Vírgula, VB information, porque agora é só uma informação lá, ó, beleza, então eu vou cancelar a exclusão. E o título, né? Excluir produto, para a pessoa saber o que ela cancelou, né? E aqui, exit sub, sem fazer nada, tá? Então ele vai dar um exit sub sem fazer nada ali e vai ficar tudo certo para você, beleza? O que eu vou fazer agora, né? Além disso, no caso do else, né? Ou seja, continuando aqui meu código, agora está na hora de excluir o produto. Para isso, eu vou fazer o seguinte, bom, pl stock range cifrão B, cifrão, ou melhor, cifrão A, cifrão, né, porque eu quero excluir a coluna A até a coluna F, tá? Porque agora ela está vazia, mas depois vai ter dados aqui. Então, da A até a F, ok? Então, cifrão A, cifrão, e aqui eu vou colocar aspas, e comercial Ledit, que é a linha que eu estou trabalhando, e comercial, dois pontos, cifrão, F, cifrão, e comercial, L, edit novamente, tá? Então, por exemplo, se eu peguei lá o item, sei lá, deixa eu até pegar aqui, ó. Peguei o item 5 aqui, ó. Até aumentar aqui, ó. Esse daqui, né, na verdade, que eu vou excluir. Ele é o prod 11 e ele tá na linha 12. Então, meu edit vai ser o 12. Ele vai escrever, ó. Jogar aqui do lado para mostrar. Ele vai escrever da A12, né? Dois pontos F12, tá? Então ele vai fazer justamente essa seleção aqui, olha. Então A12 até F12, ok? E aí ponto delete, porque eu vou realmente excluir isso. Shift, dois pontos igual XL up, tá? Às vezes eu tenho os alunos que perguntam o que é esse Shift XL up que eu escrevo aqui. É isso aqui, ó. Quando você vem, vou excluir uma igualzinho, ó. Selecionei, é isso que ele vai fazer ali. É como se ele clicasse aqui com o direito e desse esse excluir aqui, olha. Quando você faz isso, ele aparece essa janelinha. Esse Shift XL up é justamente para você responder essa pergunta. Eu estou selecionando para cima, tá? Então você pode colocar para a esquerda, para cima, linha inteira ou coluna inteira. Normalmente, na maioria dos casos, e assim, eu mesmo uso isso daqui, acho que 98% dos casos que eu deleto coisas, eu uso justamente esse deslocar para cima, que é esse XL up aqui, tá? Então é isso que ele está fazendo. Quando ele der OK, ele vai jogar as linhas de baixo para cima. É isso que ele vai fazer, tá? E aí depois eu vou dar mais uma mensagem, message box, também de alerta, o produto, né? E aí vai ter lá o nome do produto. Então aqui prod, esqueci do e-comercial, né? E-comercial prod, agora sim, e-comercial aspas, espaço, foi excluído com sucesso, né? Para avisar a pessoa que deu certo. VB information também, e aqui o título
excluir produto, tá? Opa, produto. Beleza? E aí, né, o que está faltando aqui ainda? Atualizar minha lista, né? E eu posso fazer isso até antes do message box, que é até mais agradável. Call md listas.atlt produtos. Por isso que eu coloco isso aqui no módulo. Porque desse jeito, olha quantas vezes também eu precisei chamar isso aqui. Quando abre, quando salva, quando exclui, todas essas vezes eu estou atualizando isso daqui, tá? Isso daqui é legal. No filtro, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora, vamos rodar e vamos testar essas condições. Vou salvar meu código, rodei. Então, eu vou pegar aqui, olha, excluir esse produto. Ele já apareceu aqui para mim. Vou clicar no botãozinho de excluir. Opa, tem algum errinho aqui no código. Vamos ver aqui o que eu digitei de errado. E também tocar a bateria do meu mouse, que acabou de acabar. Só um segundinho, que eu tenho elas aqui já do meu lado. Justamente porque eu não consigo trabalhar sem mouse, com aquele mousepad do notebook. Para mim não funciona para trabalhar, principalmente no Excel, mas enfim. Então vamos lá. O que eu errei aqui? Né? Tá. O que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está indo procurar o meuLedit, tá? E o meuLedit, ele veio aqui, ó, com um underline, tá vendo? Ó? Quando eu digiteiLedit com underline, mas ele é sem underline, tá? É porque muitas vezes quando eu digito, eu uso esseLedit, eu faço com underline desse jeito, e dessa vez eu fiz diferente, tá? Então é só tirar o underline e agora tá certo, tá? Então agora é linha 12 e agora ele vai rodar. Olha como passa errinho de digitação, pelo menos comigo, tá? Imagino que talvez com você também. Então, beleza, vou deixar o código rodando aqui. Então ele vai perguntar, olha, você deseja excluir o produto? Excluir esse produto, que é o nome que eu coloquei aqui, eu vou colocar primeiro que não. Ação cancelada. Não fez nada, não excluiu. Agora eu vou clicar de novo. Você deseja excluir esse produto? Sim, tá? Então, opa, tem mais algum errinho aqui. Então, vamos lá. Ele é edit, né? Então, ele vai ser igual ao meu PL estoque lá do código, tá? Então, ele tá pegando o produto 11. Look in, look at, tudo mais, bonitinho. Tá, beleza. O que ele vai fazer aqui, galera? Isso daqui, você vai ver que ele, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou jogar isso aqui pro lado. Vou arrastar isso aqui para baixo, tá? Tinha me esquecido disso aqui. Olha um probleminha de lógica, tá? Mas é bem fácil de alterar. Como a gente fez aqui, olha, uma estratégia de clique, né? Ele está fazendo o seguinte, olha, ele já excluiu o produto daqui, ó. Pode ver, o produto não está mais aqui no Excel. Então, onde que ele está? Ele está lá na LT Produtos Clique. Por quê? Né? Por que ele foi parar aqui no clique da minha lista? Por conta do seguinte, quando eu removi esse produto, ele estava selecionado, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, digamos que, clicar em outra coisa. Digamos que é isso que ele faz. É como se ele fosse clicar em outra coisa. E aí, esse produto não existe mais. Essa linha aqui não existe mais. Por isso, ele não consegue encontrar nada, ó, tá vendo? Porque o código produto 11 não existe. Como que eu conserto isso daqui? Eu não preciso me preocupar ali com o item em si. Eu vou fazer isso daqui, olha. Eu vou pausar a minha execução, tá? Vou abrir aqui o meu formulário e vou mexer aqui um pouquinho no meu botão, tá? No botão excluir. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou definir uma variável, então, dim, e, novamente, as string, ok? E aí eu vou falar para ele o seguinte, olha, se a pessoa confirmou que ela quer excluir, então antes de você apagar a linha, limpa a seleção da lista, tá? Então como que eu faço isso? A gente fez isso agora há pouco, né? Eu vou fazer o seguinte, with me.lt produtos with, ok? E aí eu vou colocar aqui justamente para que ele remova aquela seleção caso ela exista. Então if ponto, ou melhor, né, for primeiro, i igual a 0 to ponto list count menos 1, então para ele rodar todos os produtos, next i. E aí eu vou perguntar para ele, if ponto selected i é igual a true, ou seja, se eu achei o item selecionado, então o que eu faço nessa situação?
eu vou ponto selected e é igual a false, tira a seleção, desmarca esse item. E depois eu vou colocar aqui mais uma condição, exit for, ou seja, não precisa verificar os outros porque eu já achei o que eu queria. E end if para ele fechar essa rotina. Então isso daqui, galera, vai fazer com que ele tire a seleção antes de excluir, para evitar aquele errinho. Tem mais 2 pontos aqui que a gente vai precisar mexer ainda nesse botão aqui, tá? A gente vai fazer a exclusão para você poder ver quais são os outros bugzinhos que você tem possíveis. Então eu vou rodar aqui, vamos criar ali o produto de excluir de novo, tá? Então eu vou colocar aqui excluir, tá? E aí eu vou colocar aqui, ele custa 1 centavo. Vou salvar ele vai avisar que salvou, criou o produto aqui pra gente, tá? Aí agora selecionei, cliquei em excluir, opa, deixa eu ver aqui o que eu fiz do tipo string, né? Não, é do tipo double, tá? Tipo double, beleza? Então, beleza, quero excluir o produto, excluir, vou colocar aqui não, cancelada, ficou lá, excluir, sim, já excluiu com o item daqui, excluiu com sucesso, sem dar aquele erro. Primeiro bug que a gente tem que resolver, percebe que ó, ele ficou aqui a informação do produto antigo, ó. Isso daqui é bom a gente limpar. Vou clicar aqui agora, vou mostrar o segundo bug para a gente resolver. Se eu clicar aqui, olha, ele vai dar um erro, porque eu não selecionei nenhum produto, então ele tem que verificar isso na exclusão. Vamos colocar essas duas funções. Primeiro eu vou fazer a limpeza ali dos dados. Então, quando ele faz isso daqui, eu vou fazer isso daqui, ó, with me, e vou falar para ele, olha, ponto, text box, descrição, ponto, valor é igual a mdtp.tp.prod. E ponto .tb valor, ponto valor vai ser igual a mdtp.tp valor. Tá? Isso aqui vai resolver aquela questão em end with, né? Verificar as informações antigas que fica feio. Tá? Outra coisa importante também, eu vou fazer o seguinte, né? Eu já vou colocar aqui, olha,ledit igual a empty, tá? Para ele limpar essa variável aqui daledit pra gente, tá? Empty. Pronto. Depois que ele fez isso, tem a questão lá de a pessoa ter clicado no botão de cancelar sem ter nada selecionado. Então eu vou fazer o seguinte, antes dele fazer toda essa verificação, eu falo para ele o seguinte, ó, ifledit é igual a empty, then message box, vou avisar a pessoa, favor selecionar um produto para exclusão. Opa, exclusão. Ponto, vírgula, VB critical, porque isso é um erro, né? E aí eu vou colocar aqui excluir produto, tá? Então desse jeito, e aqui existe sub. Então agora a pessoa pode clicar lá sem fazer nada, que ele, sem selecionar nada, né? Que ele vai ficar certinho ali para você. Vai dar a mensagem, vai sair do código e depois o end if aqui para fechar esse bloco, tá? Vamos salvar e vamos rodar e testar mais uma vez. Então eu vou clicar em excluir sem fazer nada. Agora, mensagem de erro, VB critical, excluir produto, favor selecionar o produto para exclusão. Beleza, então agora já melhorou. Vou vir aqui, vou colocar um produto excluir de novo, excluir, tá? E vou colocar aqui 1 centavo. Vou criar o produto, criou, excluir, 1 centavo, selecionei, excluir, sim, tirou daqui e agora limpou os campos aqui também, fazendo com que fique bem mais agradável aí a mecânica para vocês. Beleza, galera? Bom, galera, o que a gente vai fazer na nossa próxima aula nesse projeto? Chegou finalmente a hora da gente colocar a foto no nosso produto, que aí é o ouro desse projeto, né? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, né? Na nossa próxima aula, na verdade, eu vou clicar no produto aqui, além dele preencher aqui, tem um campo, a gente já deixou uma image aqui, né? E ela vai preencher com a foto do produto, tá? E vai ter um botãozinho novo para a pessoa colocar a foto no produto, tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer na nossa próxima aula. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando do nosso projeto. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. Toda terça, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, a gente tem conteúdo novo aqui para vocês.
Se você não gostou, deixa aqui também pra gente ver o que a gente pode fazer para melhorar, tudo bem? Isso ajuda a gente a crescer, a chegar para mais pessoas, trazendo conteúdo de forma gratuita, de forma bastante bacana aí para vocês. Se quiser estudar com a gente, vem na descrição do vídeo, tem todos os links, inclusive nosso site com todos os nossos cursos, são 19 cursos que a gente está ministrando nas áreas de Excel, VBA, análise para quem trabalha na área da qualidade, né? Os analistas da qualidade principalmente, e também para quem trabalha na área de metodologia ou quer trabalhar na área de metodologia. Tudo bem, galera? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.